Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, segunda-feira, dia 12 de janeiro de 2026, primeira semana do tempo comum, ano par, ano litúrgico da Santa Amada Igreja Católica, ano A. Início do primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Havia um homem em Súfita, oriundo de Ramá, no monte de Efraim, que se chamava Elcana, filho de Jercoã, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Súfice, Eframita. Elcana tinha duas mulheres, uma chamava-se Ana e outra Fenena. Fenena tinha filhos e Ana, porém, não tinha. E todos os anos esses homens subiam de sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Em Sílio, os dois filhos de Eli, Hofni e Fenenias, eram sacerdotes do Senhor naquele santuário. Quando ofereceram o sacrifício em Elcana, dava à sua mulher Fonerna e a todos os seus filhos, as filhas, as porções que lhe cabiam. A Ana, embora amasse, dava apenas uma porção escolhida, pois o Senhor tinha deixado estéril a sua rival. Também a magoava e atormentava, e humilhando-se pelo fato de o Senhor ter tornado estéril. E isso aconteceu todos os anos, sempre que subiam à casa do Senhor. Ela provocava do mesmo modo, e Ana chorava e não comia. Então Alcane, seu marido, lhe disse: Ana, por que estás chorando e não te alimentas? E por que se aflige o teu coração? Ao caso, não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Palavras do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 115, versículos de 12 a 13, versículos 14, versículos 17, versículos 18 a 19. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo ao cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Vou cumprir as minhas promessas ao Senhor, na presença do seu povo reunido. Por isso, oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Vou cumprir as minhas promessas ao Senhor, na presença do seu povo, nos átrios da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade de Sião. Oferta ao Senhor um sacrifício de louvor, oferta ao Senhor um sacrifício de louvor. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Convertei-vos e crei no Evangelho, pois o reino de Deus está próximo. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Marcos, capítulos 1, versículos 14 a 20. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: O tempo já se completou
e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crei no Evangelho. E passando à beira-mar da Galileia, Jesus viu Simão e André e seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhe disse: Segue-me, eu farei de vós pescadores de homens. E eles os deixando imediatamente as redes, seguiam a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filho de Zebedeu, e estavam na barca, consertando as redes, e logo chamou. E eles deixaram seu pai na barca com os empregados e partiram e seguiram a Jesus. Palavras do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, reunidos para refletir a palavra do Senhor que acabamos de escutar. No início da primeira leitura do livro de Samuel, narra a história de duas mulheres. Uma chamava Ana e outra Fenena. Fenena tinha filhos e Ana, porém, não tinha filhos porque era estéril. E Fenena, toda vez que eles subiam para oferecer os sacrifícios no templo do Senhor, Fenena caçoava e zombava de Ana, por Ana ser estéril. E isso incomodava e fazia com que Ana chorasse amarguramente e perdesse o apetite. Mas o marido de Ana, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que estás chorando e não te alimentas? Porque se aflige ao teu coração? Acaso não sou eu seu melhor para ti do que 10 filhos? Mesmo seu esposo sendo um grande marido, um homem zeloso, cuidadoso, carinhoso, dedicado, amoroso, compreensivo, trabalhador, e lhe dava atenção, mesmo assim Ana se sentia um vazio por ser estéril, e a sua rival sempre o perturbava, e Ana chorava amarguramente diante do Senhor. O salmo responsorial, o salmista nos diz: que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir as minhas promessas ao Senhor, na presença do seu povo reunido. Por isso, oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir as minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. Por isso, oferta um sacrifício de louvor, invocando o nome do Senhor. Vou cumprir as minhas promessas ao Senhor, na presença do seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade de Sião. Já no Evangelho narrado segundo São Marcos, Jesus dá início ao seu ministério e dizendo-lhe, depois que João Batista foi preso, e Jesus começa a dizer: o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira-mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus, olhando para eles, e disse: Segue-me, eu farei de vós pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. E eles deixaram seu pai, Zebedeu, na barca com os empregados e partiram e seguiram a Jesus. Que nós também possamos seguir Jesus todas as vezes que o Senhor nos chamar, para que a gente possamos anunciar a glória e o poder do nosso Senhor nos nossos dias, e que possamos sempre contemplar
e se testemunho das maravilhas que o Senhor realiza em nosso meio. Que nós possamos sempre sermos obedientes às Sagradas Escrituras, ao magistério da Santa Amada Igreja Católica e à tradição da Igreja Católica, hoje e sempre. Amém.